Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Edu. E aí, galera, beleza? E o nosso convidado de hoje, Avelino. E aí, galera, tudo bem? Bom, primeiramente, muito obrigado, Avelino, por participar de um cast aqui conosco. E, por favor, se apresente para quem não te conhece, cara. Bom, eu sou o Thiago Avelino, hoje sou CTO da Nuveu. Trabalho mais com Excel do que com editor de texto. Olha aí, mais um, Edu, que tá... Mais um, né, cara? Mais um gerentão aí, né? É isso? Mais um gerentão que tá com saudade aí. Na real, eu sou o CTO, né? Então, desde pegar o papel que caiu no chão a responder o e-mail, é eu que tô fazendo, né? Boa, boa. Muito bem. Vamos lá para o muralzinho, os recadinhos da semana. Começando com nossos patrocinadores, temos um parceiro novo aqui que é a Crowd. Você quer trabalhar de casa, ser seu próprio chefe ou ter sua própria renda? Conheça a plataforma da Crowd, acesse lá, é crowd.br.com. O link tá aqui na descrição, lembrando, é crowd.br.com. É a maior plataforma de freelancer aqui do Brasil. Cadastre-se, é grátis lá, receba propostas de grandes agências, empresas e startups. Também temos a Lura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, entre lá em alura.com.br para fazer os cursos. Se você quiser uma nova empresa e está buscando uma nova oportunidade na área de TI, entre em Revelo. Lá você encontra as melhores empresas para se trabalhar em tecnologia no Brasil. Revelo.com.br. Queria agradecer todo mundo aí que apoia também financeiramente o Dev na Estrada pelo apoia.se/Dev na Estrada. Já são mais de 100 pessoas que apoiam financeiramente aqui. Muito obrigado. E para quem não gosta de apoio recorrente, temos também o PicPay. Você pode procurar lá por @femontanha. Também algumas pessoas doam financeiramente lá. Muito obrigado a todas que doam. E muito obrigado você também que compartilha o Dev na Estrada. Fala com a gente lá no Twitter, que é @DevNaEstrada. E também temos o Instagram, que é @DevNaEstrada. Muito obrigado você também que vê os nossos vídeos lá no YouTube. Estamos lá, uma plataforma que a gente está começando, que é o youtube.com/DevNaEstrada. Beleza? Esses foram os recados. Temos agora recados de eventos, né? O primeiro evento aqui é o Front em Sampa, então é frontemsampa.com.br, vai acontecer dia 14 de julho, lá no teatro do Hotel Maxold Plaza. Temos também o Front em Campinas, vai acontecer dia 12 de maio, vai ser no Hotel Vitória, muito bacana, vamos estar nesses dois eventos. Também temos a CapConf, que é um evento feito pela Contabilizei, vai ser lá na FESP, em Curitiba, no Paraná, dia 13 de abril, tá chegando aí, ó, de 8 horas vai começar e vai ter um 14 de abril também. Temos aqui um outro evento que é o Brasília Dev Festival, vai ter um workshop dia 8 de junho e o evento mesmo vai ser dia 9 e 10 de junho. brasiliadevfestival.com.br. E por último, não menos importante, vamos ter o Brasil On The Road, que vai ser em Sorocaba, vai ser dia 9 de junho, vários palestrantes já confirmados e temos também Eduardo Matos, vai ser o host lá do evento, né? Então bem bacana, esses foram os recados da semana. Espero que todos gostam desse cast e vamos lá. Cara, então a gente vai fazer um cast no formato de entrevista aqui com o Thiago, com o Avelino. E vamos lá, vamos começar então para aquela nossa perguntinha famosa, né? De cara, volta no tempo aí, conta pra gente como é que você começou a entrar nesse mundo aí da programação, dos computadores e tudo mais. Tá, vamos lá. Bom, eu vou começar lá atrás, antes de eu ter interesse, quem me incentivou a ter interesse, né? Bom, eu fazia o superior, na real eu tava na 8ª série, alguma coisa desse tipo, e minha mãe ficou sabendo desse negócio de computador e, puta, é possível fazer alguma coisa com isso, e me colocaram lá num cursinho de montagem e manutenção, né? Olha aí. Eu gostei muito, né, daquilo que eu tava fazendo, só que eu não tinha curso básico de computador, né? E moleque, eu sempre fuçava e tal, IRC, Brasnet, aqueles negócios de moleque, né, que começa a descobrir a internet, então eu esperava ficar até de madrugada pra mexer naquilo, e o computador ficava no quarto dos meus pais, era uma puta loucura, mas beleza, final de semana era mais tranquilo. Bom, então ela me colocou no curso de montagem e manutenção, eu fiz aquele curso e eu acho que a escolinha lá falou, puta, eu acho que esse moleque tem algum futuro aí na área, né? E me convidou pra ser estagiário daquela escolinha, né?
e para ser estagiário no curso de Word, Excel, essas coisas, mas eu não tinha feito curso, cara. Então, eu usei aquele estágio que, na real, eu nem sei se eu era qualificado o suficiente para ser estagiário, né? Mas, eu fiz acontecer. Na real, eu aprendi muito, né? Eu ficava bem feliz que tinha uns senhores, né? E eles não conseguiam nem digitar e eu não tinha paciência e... Bom, enfim. E eu consegui arrumar um curso lá de web design depois. Então eu aprendi a mexer no CorelDRAW, aprendi entre aspas, né? Hoje Olha aí. Aquele pacotinho, né? hoje eu não sei nem escrever meu nome, eu acho, né? Mas eu aprendi a mexer naquele negócio e depois começou, dentro do curso, uma das coisas que tinha lá era HTML. Eu nem lembro se tinha JavaScript, cara. Mas tinha HTML, marcação via fonte lá, aquelas tags bem diferentes, bem estranhas, né? E aquilo eu achei fantástico, cara. Eu conseguia me expressar ali naquele negócio e fazer coisa acontecer na tela. E falei, caramba, que legal. O trabalhinho lá de conclusão do curso, eu fiz um site de download, né? Que você baixava. Na real, eu socava coisa lá dentro do HTML, não era nada dinâmico. E você conseguia ter os links de download. Era isso que eu chamava de site de download. Né? E eu incentivei um dos moleques a fazer um buscador, falando, olha o Google é mó simples, é um campo de busca, cara. Não tem muito segredo, vamos fazer isso. O moleque não fez, logicamente, mas eu tentei motivar ele, né? Enfim, aí eu fiquei meio puto com a escola, né? Programador, eu acho que aí já começa o instinto programador, né? Ficar puto com o emprego que tá. Padrão, né? O padrão. Exatamente. Bom, eu fiquei meio puto com a escolinha que me pagava mal pra caramba e reclamando de um monte de coisa, só que eu não sabia me expressar lá pro dono, né? Eu falei, hoje é sexta-feira, eu vou foder esse cara e vou falar que eu vou embora e não vou trabalhar mais. Porque sexta-feira era o dia livre lá na escolinha, né? E não ia ter ninguém pra ficar. Então, na minha cabeça, eu ia foder o cara, né? Bom, cheguei, pedi demissão. Demissão, né? Falei, pra mim não dá mais, obrigado. Cansei desse negócio. Bom, cheguei em casa, avisei meus pais e tal. E, eu já não recebia nada, cara. Então, para meus pais foi indiferente aquilo, né? Só que eu lembro... eu não lembro onde eu tava indo com minha mãe. Passando na frente da escola que eu estudava, eu comentei com ela. Falei, eu acho que esse negócio de informática não é pra mim, mãe. Eu não tô gostando de trabalhar com isso, né? Aí ela virou indignada assim, caramba, mas você vai fazer o quê? Falei, não sei. Não sei o que eu vou fazer, mas não é pra mim. Bom, na outra semana eu arrumei um emprego em uma cozinha, cara. Olha aí. Fui cortar tomate, picar cebola. Isso antes de abrir o restaurante, né? Quando abri o restaurante, eu ia entregar marmitex. Bom, beleza. É o que tem pra hoje. Já namorava, né, com a minha esposa. Na real, tinha começado a namorar, né? Falei, preciso do dinheiro pro shopping no final de semana, preciso fazer alguma coisa. Bom, beleza. No segundo dia eu já não aguentava mais. E eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer, né? Bom, falei com alguns amigos que trabalhavam na área de informática. Na real, trabalhava a área de informática, era suporte técnico. E eles conseguiram uma entrevista, cara, no terceiro dia. E eu fui nessa entrevista, cara. Bom, era uma entrevista para ocupar a área de suporte lá da empresa. Eles atendiam a Farmais, né, essa empresa. Eles tinham um software lá de frente de caixa e tal, não sei o quê. E, eu sempre meio curioso, eu perguntei, mas vocês desenvolvem esse negócio aqui? Como é? Não sei o quê. E os caras entraram na pilha e foi falando, cara. E eu falei, eu programo. Eu nunca tinha programado em nada, cara. E tinha feito HTML lá no cursinho e tinha, durante o cursinho eu vi um vizinho meu que mexia com ASP lá e eu tentava entender aquilo e não entendia. Mas, eu dei a cara a tapa e falei, eu programo também e tal. Será que não tem vaga lá no outro time e tal? Eu falei, a gente pode colocar no time de suporte, você aprende o software, você aprende a dar suporte, depois você pode ir pro time de desenvolvimento, que a gente sempre tá colocando gente. Bom, beleza, comecei lá, era longe pra caceta, cara. E eu saía de lá e estudava do lado ainda estudava, né? E ia pra escola à noite, lá no bairro onde minha mãe morava, né? Então, chegava em casa destruído, quase nem assistia a aula direito à noite, porque era muito longe e tal. Bom, beleza, passei sei lá quanto tempo dando suporte, né? Até que surgiu a bendita vaga lá pra trabalhar, e os caras usavam ASP.NET, né? Olha aí. E quando eu tentei aprender aquilo, cara, foi um negócio assim que eu falei, eu lembro que eu tinha falado com a minha mãe que isso aqui não era pra mim. Porque era muito complicado, aquilo não entrava na minha cabeça
Até que surgiu um projeto novo, eu falei, puta, eu conheço o Perl. E, puta, jogaram no meu colo pra mim fazer em Perl, cara. E foi o primeiro software que realmente eu fiz. E, cara, a cada requisição que eu fazia no banco de dados, que lá eu aprendi o que era banco e tal, não sei o quê, eu fazia um select sem o where, traz tudo e eu filtrava na mão. Porque foi a forma que eu achei no Google e aquilo funcionava pra mim. Se tá no Google, tá certo, né, cara? Então... Exatamente. Eu nem lembro que site era, cara. Eu sei que eu caí em algum site, o cara ia fazer o select na tabela e boa, tá funcionando. Mas nessa empresa, cara, eu aprendi... Eu não sei se aquilo era desenvolver software, mas colocar alguma coisa na tela, sabe? Uhum. Bom, beleza. Aí fiquei um tempo nessa empresa, novamente fiquei puto, né? Ganhando pouco, trabalhando longe pra caceta. Comecei a mandar currículo pelo Infojobs, se eu não me engano. Opa! Eu nem sei se existe ainda esse site, cara. Eu só sei que existe porque eu recebo spam pra caramba, cara, direto. Assim. Bom, eu recebi um e-mail de um cara que a empresa era mais longe ainda. Era no metrô Tucuruvi. Tucuruvi não, Carandiru. Uhum. Bom, era muito longe, cara, Zona Norte. Bom, eu fui lá, fiz a entrevista com o cara, não tinha ninguém técnico, né? Na real era uma agência. E nessa agência o cara me perguntou se eu programava orientado a objeto, porque o sistema era orientado a objeto. Como um bom programador que sabe tudo sempre... Aí você falou, sei, lógico. É. Exatamente, eu falei, eu sei, mas eu preciso de JavaScript, né? Pra orientar o objeto. Como é que é o negócio? Olha aí, hein? É, porque eu não sabia o que responder, puta, veio na cabeça e foi isso daí. Aí o cara caiu na lábia e aceitou, né? Cara, quando eu peguei aquele software pra olhar, era em PHP. Quando eu peguei aquele software pra ver, eu não entendia nada, cara. Porque eu sempre mexi num script que roda e cospe alguma coisa na tela, né? Uhum. E ali começou a ficar mais organizada as coisas, né? Bom, eu não entendia, beleza. Isso eu já estava na faculdade, né? Fiquei um tempo lá, com o tempo eu aprendi o que era orientação a objeto, aprendi aquele PHP macarrônico e aquilo foi entrando na cabeça e beleza, desenrolei, entreguei tudo que tinha que entregar. Você fez um frameworkzinho em PHP também, cara? Nessa época ainda não, mas eu vou chegar lá, bicho, aguenta lá. Calma, cara, ainda não, tá vendo? Ainda não. Bom, beleza, então trabalhei lá um puta tempo e nesse tempo que eu tava lá, o dono da agência, ele tava tentando fazer acontecer, cara. Ele tinha meia dúzia de clientes, alguns clientes que bancavam a conta, e eu respirava um ar meio empreendedor ali, né? Bom, e eu comecei a mexer com Linux e surgiu minha primeira empresinha de hospedagem de site, cara. Que eu entendi que ele tinha uma revenda. Eu falei, puta, uma revenda que você fornece um espaço lá, uma empresa te vende um espaço de um servidor com um painel bonito e você consegue vender para outras pessoas isso, né? Bom, beleza, eu aluguei um servidor fora do Brasil, começou aí minha luta com o inglês, né? Aluguei, configurei aquele negócio, fiz acontecer, coloquei um site bonito no ar. Um administrador daquele site criava planos automaticamente quando o cara assinava, só que eu não consegui vender nada, né? E, puta, eu achei uns amigos que precisavam de servidor para game, na época era para CS, e eu comecei a administrar aqueles negócios, cara. E começou a me dar mais dinheiro do que a agência. Olha aí. E lógico que foi a divisão de águas, né? Falei, puta, chega desse negócio de trabalhar pros outros, vou trabalhar pra mim. Bom, comecei a trabalhar pra mim e no segundo mês ninguém queria mais aquele servidor. Falei, e agora, cara? O que eu vou fazer, né? Bom, nesse tempo aí eu arrumei um trabalho part-time, né? Dentro da empresa de um conhecido meu, que lá eu aprendi demais. E aí começou a surgir o framework PHP, porque lá eles tinham um frameworkzinho, né? Era um micro framework, era em um arquivo só e, puta, era uma loucura e funcionava. E eu falei, puta, dá pra dividir isso daqui bonito, cara, dá pra fazer classe pra aquilo e, puta, fazer um monte de coisa. Comecei a mexer naquilo lá e mexi em WordPress, mexi em tudo, cara, que tinha em PHP, né? Da época lá. Até que eu entrei em um call center, né? Já não conseguia mais manter aquele trabalho, né? Como primeira coisa, né? Pra viver. E eu recebi uma proposta de um call center, não para trabalhar no call center, né? E sim no CPD do call center,
Eu nem sei se existe a palavra CPD mais, né? Mas era na parte de informática lá do call center. Era uma salinha que tinha servidor, ar-condicionado gelado e eu passando frio lá dentro. Era mais ou menos isso. E tinha um softwarezinho em PHP. E nisso eu já frequentava a comunidade, né, de Linux, principalmente do Ubuntu São Paulo, Ubuntu, um monte de coisa lá. E eu comecei a levar Linux para dentro daquilo. E o sistema era em PHP, com banco MySQL. Só que tinha hora que o software parava. E eu não sabia por quê. Até que, nesses eventos eu conheci o banco Postgres, né? E eu falei, isso daqui é a bala de prata, cara. Vai resolver meu problema lá dentro. Como que eu faço pra trocar isso aqui pelo que tem lá? Bom, teria que reescrever uma porrada de coisa, né? Tava muito amarrado no MySQL. Tava com SQLance no software e tal. E eu fiz uma proposta pros donos do call center que eu iria reescrever esse negócio todo em 1 mês e meio. Caraca. Logicamente que não consegui. Tirou essa data da onde, né? Eu levantei o dedo, soprou o vento pra direita e veio 1 mês e meio, cara. Não sei se vocês já viram aquele site estimai.com, acho que é alguma coisa assim. Eu não conheço. Depois dê uma olhada, que é bem bom o site, dá pra estimar, ele gera umas datas aleatórias, assim, sabe? Então, você clica aí, estima aí, ele gera uma data aleatória, é só isso. Muito bom, muito bom. Então, aí eu dei esse prazo, quando bateu 1 mês eu entrei em desespero porque eu senti que não ia dar, né? Uhum. Beleza, conversa vai, conversa vem, e eu voltei pro plano anterior, que é manter o software onde tá, do jeito que tá, e entender o que estava acontecendo ali com aquele negócio daquele software. Bom, nisso eu já estava na academia, né? Eu comecei a fazer uma academia, só que hoje eu me julgo que eu era muito moleque para a atitude que eu tomei. Eu comecei a fazer FIAP e Sistema de Informação, e na segunda aula o professor veio falar de um tema lá que ele começou a explicar errado. E eu falei, cara, não é assim, é dessa outra forma. Aí todo mundo da sala, o Avelino quer corrigir o professor e tal. Beleza, cara. E quando a gente foi fazer aquilo, de ninguém funcionou. Eu levantei a mão e falei, o meu tá funcionando. O que você fez? Do jeito que eu falei pra você anteriormente. Turn down for what? Eita, cuzão. Já desceu o óculos, né? Bom, aí o professor geralmente tem uma arrogância, né? Ele desconversou, ele viu que realmente ele estava errado. E eu, como moleque, eu fiquei puto, levantei, saí da sala e não voltei mais. Bom, no outro ano, o que eu fiz foi aplicar para matemática, que eu não iria fazer mais informática, porque eu já sabia tudo. Caralho, hein? Picudão. Na real, não era que eu já sabia tudo, é que na minha cabeça eu iria ficar puto, cara. Uhum. Poderia acontecer o mesmo cenário e como, moleque age pela emoção, né? Eu iria agir de novo pela emoção e, apliquei pra matemática. Começou aí uma das segundas paixões que eu tive, né? Que desenvolvimento de software era uma e matemática foi outra, cara. Hoje eu não trabalho mais ligado à matemática, né? Diretamente à matemática, mas, é uma paixão incrível, assim. No meio da academia, uma das linguagens de programação que eu vi foi Lisp, né? E aquilo não entrava na minha cabeça, cara. Eu falei, cara, isso aqui é loucura. Desenvolvimento de software não existe com esse negócio, cara. Você viu que as drogas, elas vão aumentando, né? Vai subindo o nível. Os caras chegam numa noia e falam assim, mano, não dá mais. A partir daqui não dá mais. Desse ponto eu não passo. Aí você fala com o cara hoje, ele fala, não, Lisp é de boa. De boa. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de Lisp. Bom, quando eu fui achar estágio, eu achei numa empresa de pesquisa clínica, né? O que é pesquisa clínica, né? Quando vão lançar um remédio, uma das fases é essa chamada pesquisa clínica, que eles fazem o mesmo remédio de placebo, né, farinha, e o remédio com as drogas dentro, né? E ele dá para pessoas diferentes, e eles começam a catalogar o que uma pessoa faz, os sintomas que uma tem, o sintoma que outra tem, para entender se tá fazendo efeito, se não tá. E isso daí, depois de um tempo eu descobri que isso era catalogado em um software escrito em Python, desktop, né? Só que em Python, que era um Excelzão, só que na real você conseguia rodar rotinas de programação ali dentro, né? E os matemáticos usavam isso daí. E quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu consigo automatizar 100% do meu trabalho. E comecei a brincar com aquilo, né? Até que eu cheguei pro meu chefe da época lá, do estágio, e falei,
eu fiz isso daqui. Ele falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, o trabalho que você passa e eu passo uma semana fazendo, cara. E quando ele falou, mas isso não vai funcionar, eu falei, vamos fazer assim, vamos pegar esses dados que tá chegando, vamos processar com uma pessoa e vamos processar com o software, no final a gente bate e vê o que deu de errado. Bom, nesse primeiro caso deu 100% igual, né? Só que nos próximos não foi bem assim. Mas ele viu uma possibilidade de começar a automatizar e eu comecei a puxar um nichozinho ali de desenvolvimento dentro da empresa. Só que os matemáticos, eles tinham dificuldade em entender Python, cara. Mesmo sendo uma linguagem simples e tal. E quando eu mostrei Lisp, aquilo se tornou muito mais simples para ele, sabe? Na lógica de pensamento do matemático. E aí eu comecei a colocar aquilo que eu achei loucura dentro da academia para rodar em Common Lisp dentro da empresa. Bom, legal. Então, no final dessa história aí, alguns matemáticos foi desligado da empresa, né? Porque o software começou a fazer trabalho pesado ali. Ou seja, né? Ó o Uber aí. Ó o Uber. Uber. Bom, mas eles tinham bastante matemática. Eles desligaram a porrada, mas ainda ficou bastante. Bom, nessa fase eu já estava contribuindo com open source, conhecendo algumas drogas novas, né? Que vocês chamaram. E Lisp foi uma puta paixão que eu tive e eu conheci uma linguagem chamada Go, cara. Isso em 2010. E fui pro Summer of Code do Google, né? Apliquei, passei e fui contribuir um pouco com a linguagem Go no Summer of Code. O que é esse Summer of Code? É um evento, vamos chamar de evento, né, do Google, onde você pode aplicar seu projeto open source. E os projetos open source aplicados, você pode recrutar pessoas a contribuir. E você vai passar alguns meses contribuindo com isso. E praticamente é isso, né? Então, eu fui para Mountain View, passei um tempo lá, contribuindo com a linguagem e interagindo praticamente com o time da linguagem. Na época, eu mexi muito pouco no core da linguagem, mexi muito com documentação, mas nessa época foi quando surgiu a parte de reflection, né? Tem gente que não programa em Go, então o que é reflection, né? Go é uma linguagem estaticamente tipada, né? Então eu tenho que dar tipo, e quando você quer trabalhar com coisas dinâmicas dentro da linguagem, chegou uma variável, qual é esse tipo? Ou seta outro tipo para esse negócio, você vai usar esse pacote chamado reflection que vem no core da linguagem. Então eu contribuí com esse negócio e muito com documentação, né, lá atrás. No final desse projeto, né, no final do 7º mês, eu tive uma ideia lá de fazer uma empresa, porque eu não estava muito afim de trabalhar para outra empresa e eu comecei uma empresa chamada NodeGrid, que a ideia surgiu de um cliente meu, né, que eu atendia alguns clientes, né, para viver, freela, né, vamos chamar. E o que eu fiz para esse cara, na real, eu falava muito de MongoDB na época e ele tinha uma aplicação que eu desenvolvi usando o MongoDB. E eu falei, eu acho que a gente consegue fazer a automatização de escalar esse Mongo, né, usando a AWS por trás e tal. E foi o que eu fiz nessa empresa, né? Então comecei uma empresa chamada NodeGrid, que a ideia dela era escalar MongoDB. Então eu tenho um MongoDB que tem, sei lá, X usuários pendurado, ele está servindo, se amanhã eu tiver X vezes 10, ele vai dar um jeito de servir. No final era vários script bash, subindo máquina na API da AWS, ligando e desligando coisa e movendo volume de um lado para o outro. No final era isso, cara. E eu fiz a seguinte cagada de colocar como freeware, né? Você entrava lá no sitezinho, criava a sua conta MongoDB de graça, e eu não coloquei cláusula de depois de X tempo sem usar, eu deleto tudo que você tem aqui. Putz. Bom, então foi um tiro no pé de investimento, né? Porque o modelo freeware praticamente é um investimento que você faz, mas você investe para depois arrumar outros clientes, né? Só que como eu não tinha cláusula, eu tinha um passivo grande, até que isso começou a ficar insustentável. Eu falei, e agora, cara? Que o cara entrava lá, criava a conta, brincava com aquilo e largava aquilo lá. Bom, o MongoDB eu não estava conseguindo vender tanto, e na época a Cassandra, tinha o banco Cassandra, que o Twitter estava falando muito sobre ele. Tinha uma porrada de gente usando. Bom, eu olhei para aquele cenário e falei, o que eu tenho que fazer nesse monte de código que eu tenho aqui para conseguir atender Cassandra também? Bom, reformulei uma porrada de coisa lá, escrevendo coisa em Node.js. Olha aí. Para conseguir automatizar
escalar banco de dados, né? Então, o primeiro, depois do Mongo, foi o Cassandra. E no Cassandra foi um tiro certo, cara, porque o cara que estava usando o Cassandra, principalmente os clientes que eu comecei a ganhar ali, eles criava a conta, testava e assinava. Então foi um momento que a coisa começou a sair do vermelho, né? E ir pro azul. Só que não tão azul, né? E eu casei nesse meio tempo. E casar e empreender é um negócio bem complicado. E eu falei, puta, eu preciso voltar pro mercado, pelo menos part-time. Casar é um empreendimento, né, cara? É, um empreendimento. Você tava com 2 empreendimentos, não dá, né? Muita coisa. Aí eu acabei voltando pro mercado como líder de desenvolvimento Python na Gonal, que era uma consultoria, nem sei se existe mais, acho que não. Não existe mais. O Fábio Akita trabalhava lá. Na real, quem me levou para lá foi o Fábio Akita, né? Então, eu trabalhava lá um período, na parte da tarde para noite, mais para noite, né? Que lá eu trabalhava por hora. Então, mais para noite eu tocava meu projeto. E foi o momento de ganhar caixa, né? Ganhar fôlego para vamos fazer esse negócio sair do papel realmente. Bom, depois de um tempo, minha esposa me deu a notícia que ela estava grávida. Depois de alguns anos, né? Ela me deu a notícia que estava grávida. No momento que eu estava em crise com essa empresa, né? E aquele momento abriu o chão assim, eu falei, cara, lascou, eu não sei o que eu vou fazer, mas vamos dar um jeito. Bom, investi mais um tempo, ainda bem que eu continuei investindo e não voltei pro mercado, que eu fui comprado por uma empresa de fora do Brasil. Então me deu aquele fôlego de caixa, né? Aquele momento, beleza, o que eu vou fazer, para onde eu vou e o que eu quero para minha vida. Bom, nesse momento eu falei, eu nunca mais vou empreender. Esse negócio não é para mim, eu não tenho estômago para isso. E voltei para o mercado como engenheiro de software de uma empresa de Londres. Lá a gente desenvolveu um framework open source que hoje nem existe mais, que era em Python. Na real, ele era um Django para NoSQL, né? Então ele me dava admin bonito, não sei o que. E a empresa tinha um aplicativo de táxi. Na real era de Black Taxi, né, de Londres, isso em 2012. Então ganhar em pounds era muito legal, né? Ganhava em Libra, eu morei lá um tempo, depois eu morei aqui no Brasil e era vezes 5 isso, né? Então era excelente, né, ganhar em Libra. E lá a gente desenvolvia esse aplicativo aí, na real essa API para esse aplicativo usando MongoDB, usando Python, e era bem divertido. Bom, logo depois eu tive uma fase que eu fui trabalhar no Twitter, e no Twitter eu trabalhava com Machine Learning usando Scala, e foi uma experiência sensacional, assim, cara, porque a gente conseguiu montar um time descentralizado, né? Foi um dos primeiros que era remoto, e foi sensacional a experiência de recomendação de anúncio, né? Que foi em final de 2012, 2013, que o Twitter começou a investir forte aí em ganhar dinheiro, eu acho, né? Porque é a forma que ele ganha dinheiro hoje. Ah, então a culpa é sua dos anúncios. Brincadeira. Minha não, pode ser do time que eu comecei lá atrás, né? Então, a gente brincou lá com Scala, fizemos alguns testes em Python, né, para tirar Scala e deixar Python, logicamente que não rolou. E Scala é uma linguagem bem legal, cara. Eu tenho alguns conceitos que eu aprendi ali dentro, eu levo até hoje, principalmente o esquema de actor deles, que é sensacional, assim. Eu senti uma escala, assim, como do nada você tava em Londres e falou assim, vou no Twitter. Vou no Twitter ali em São Francisco e já volto. Como que foi isso, cara? Do nada, você falou assim, vou no Twitter ali. Como é que foi isso? Já era contatos que você tinha? Você aplicou pra vaga? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Tá. Na real, eu apliquei eu tinha aplicado há muito tempo atrás, né? Na real, antes de vender a empresa, né, naquele momento de baixa, que você acorda de manhã, o que eu vou fazer da vida, tá bem complicado, não sei o quê. Vou procurar vaga, achei uma vaga do Twitter, apliquei. Só que, cara, acabou caindo no esquecimento. Nunca recebi e-mail, nunca recebi nada. Até que um dia eu recebi uma ligação. Eu tava nessa empresa de Londres, recebi uma ligação. Era uma recrutadora do Twitter, né? E eles fizeram uma proposta pra mim, eu achei aquela proposta interessante, né? Envolvia visto, né? Não sei o quê. E eu acabei aceitando, cara. Mas no final mudou
lei dos Estados Unidos que o visto acabou não vindo, que foi um dos motivos que eu saí de lá. Mas, cara, eu apliquei e depois de um puta tempo eles entraram em contato. Que, sei lá, deve ter caído em algum limbo lá dentro, não sei exatamente o que aconteceu. Então foi assim, foi na baixa da empresa que eu tinha que eu acabei aplicando e eles entraram em contato. Isso aqui é boa. A gente trabalhou lá no projeto de recomendação, na timeline do Twitter. Como rolou isso que eu comentei do visto não necessariamente acontecer, né? Fizeram uma proposta e eu tendo família, tendo filho, pra mim não rolaria. Eu acabei sendo desligado, né, da empresa e comecei a procurar outras coisas e fui prestar consultoria pro governo brasileiro, né? Como eu já mexia com Python, era envolvido com a comunidade e tal, eu comecei a prestar consultoria pro site Brasil.gov.br, Planalto Gov.br e algumas coisas desse tipo, né? Dessa linha aí de Gov.br, Implone, que é um CMS escrito em Python. E, cara, era viagem toda semana para Brasília, dormir em Brasília X dias e ganhava bem, mas, puta, Brasília não era para mim, né? Então, eu cansei daquilo e comecei a prestar consultoria para clientes menores, né? Então, eu diluí de um cliente chamado governo para N clientes, aonde eu conseguia fechar o caixa no final do mês. Só que eu já tinha uma outra empresa que eu sempre tive vergonha de falar dela, né? Até que eu comprei o primeiro apartamento com ela e eu falei, puta, pra que eu tenho vergonha disso, né? Olha aí. Eu já chego nessa empresa... A polêmica. Eu já chego lá. deixa eu andar um pouquinho aqui. Bom, uma das empresas que eu prestei consultoria foi uma empresa chamada Iacos, que ela atendia alguns portais, né? Grande, como Revista Caras, Jovem Pan AM, Jovem Pan FM. E quando eu comecei a prestar consultoria na Iacos, eles atendiam só caras, né, até então. E o cenário que eu peguei foi, cara, o site fica 4 horas online, depois cai. Mas ele volta depois de um tempo. Caraca, bicho, o que tá acontecendo dentro desse software que é escrito em Django e tal, não sei o quê. Bom, tinha alguns problemas lá de consumo de banco e tal, não sei o quê. Só que, como eu sempre gostei de open source, né? E eu tinha vindo de um mundo de CMS e eu quis fazer o meu, cara. Fiz a proposta de fazer um CMS open source pro diretor dessa empresa, pro dono dessa empresa, né? Pra vender o sonho pra ele, eu falei, puta, a vantagem de ser open source é que várias pessoas vão contribuir e você vai ganhar código dos outros de graça. Bom, eu sabia que eu estava me enganando, mas foi a forma que eu consegui vender para ele o motivo de ser open source, né? Bom, o primeiro portal que a gente colocou no ar nesse CMS foi Jovem Pan AM, se eu não me engano. AM ou FM, puta, eu não lembro se foi Jovem Pan AM ou FM ou Portal Vírgula, mas foi um desses. A gente colocou no ar, começou a pegar uma porrada de problema, até hoje não teve contribuição relevante externa, né? Então, esse projeto open source, eu digo que eu errei, porque ele é um projeto open source da empresa e não um projeto open source de verdade, mas vários portais de grande volume de acesso nasceu em cima desse cara, né? Então, foi um projeto legal, deu visibilidade para uma porrada de pessoa aí que trabalhou nessa empresa, né? E, cara, eu mantenho um portal nesse CMS até hoje. Por falta de migrar, mas mantém. Falta de tempo de migrar, né? Depois disso, na real, eu fui palestrar num evento, né? E eu já tinha esse site aí que vocês estão falando que é polêmico. Na real, era um site de conteúdo adulto, né? Olha aí, foi assim que eu te conheci. Não, tô brincando. Deus, como assim, cara? Foi assim que eu te conheci, né? O cara, ele é só o dono do site, né? Ele tem uma palestra famosa, cara. Como ele conseguiu o primeiro 1 milhão dele. É o primeiro 1 milhão de acesso, né? Mas, ok. É o clickbait, cara. É o clickbait. Vou colocar assim, Avelino, primeiro 1 milhão. Aí a gente bota no podcast e tal. Marqueteiro, né? Marqueteiro. Bom, eu tinha esse site. Na real, esse site nasceu entre... Na real, era um site pessoal, cara. Eu, moleque... E depois que eu casei, na real ele nasceu um mês depois de eu casar.
casar. Então, isso é uma informação importante, né? Casamento, a gente tem menos algumas coisas na vida, então a gente precisa começar a consumir conteúdo adulto. E, puta, ele nasceu lá no WordPress, aquilo começou a crescer, acesso, até que o caixa não fechava, né? Eu tava pagando para consumir o meu conteúdo adulto, o meu, entre aspas, né? E eu comecei a pensar em o que fazer, e eu comecei a mexer em arquitetura, brincar em arquitetura de software, reescrever o que eu tinha. Bom, no final era um site HTML estático, porque eu tinha a média de 55 milhões de page view dia, e para ganhar dinheiro com esse negócio eu fui entender o mercado adulto, como funcionava, como fazia para ganhar dinheiro. Sim, ele começou com aqueles banners dentro do site, poluía tudo. No final, eu segui por um outro modelo de negócio que, puta, começou a dar dinheiro. E, cara, eu comecei a ganhar até relativamente bem, só que eu não focava no projeto. Até que eu fui palestrar em um evento de Python em Lavras e, puta, foi eu, Bruno Rocha e Renzo, que é um pessoal aí da comunidade Python. E no meio do caminho, a gente começou a falar do Samba e o Renzo me perguntou, puta, Avelino, por que você não trabalha só no seu site? E, cara, eu dirigindo, eu não soube responder aquela pergunta, mas para não ficar chato, eu dei a resposta que veio na cabeça, né? É porque eu não sei o que eu vou fazer com o meu tempo livre, cara. O site já roda, eu não preciso mexer. E aquilo me incomodou pessoalmente pro Avelino, porque eu não sabia responder aquela pergunta simples, sabe? Cara, por que eu presto consultoria para outras empresas, sendo que eu tenho um negócio que tá me dando dinheiro, sabe? Como eu não sabia responder aquilo, fui pro evento, passou lá, voltei para casa e, puta, preciso de alguns dias para refletir aí do que tá acontecendo na minha vida, porque eu já tinha comprado um apartamento com aquele dinheiro, cara, com aquele site. Bom, nesse momento que eu falei, para tudo que eu tô fazendo esse negócio errado, cara, eu vou focar no meu site e vou palestrar sobre a tecnologia que eu uso aqui atrás, porque o que eu tinha de tecnologia era processar vídeo para categorizar aquele vídeo. Então, eu sabia o que estava rolando de cena dentro daquele vídeo. Com isso, eu saía criando categorias e, puta, conforme pessoas iam buscando conteúdo no site, ele criava categoria nova, surgia termo novo e assim vai. Bom, esse site aí, em 2016, ele foi comprado, né? Por uma empresa que termina com Hub, mas não é o GitHub. E eu foquei 100% na empresa que eu tenho hoje, que é a Nuveu, né? Só que antes disso acontecer, antes dele ser comprado e eu tomei a decisão em viver do site, eu tive um tempo aí que eu não declarava o dinheiro que eu recebia, cara. Eu recebia fora do Brasil, trazia aquele dinheiro e não declarava. Puta, tive problema com o governo brasileiro, porque eu comecei a adquirir alguns bens com aquele dinheiro, né? E caí na malha fina, tive que resolver, tive que tirar uma puta grana e eu recebia via PayPal. O PayPal bloqueou minha conta, pedindo todas as notas retroativas, eu não emiti a nota. Bom, lascou. Fiquei um tempo aí no limbo, sem receber, vivendo com a grana que eu tinha no banco aqui no Brasil. E eu falei, puta, eu preciso investir em alguma outra coisa para me dar dinheiro, porque eu não sei até quando eu vou ter esse negócio chamado Samba, né? Esse site adulto. Recebi indicação que uma empresa chamada Filmou estava precisando de um cara de tecnologia e, coincidentemente, eu conheci o cara que fundou o Filmou, né? Era um programador conhecido meu. E lá atrás, puta, a gente falava muito sobre a arquitetura do software do Filmou. E quando eu descobri que o cara tava fora do Filmou, eu falei, cara, o que aconteceu, né? Fui bater um papo com ele. Bom, o cara quis respirar novos ares e acabou saindo da empresa que ele tinha fundado, né? Eu acabei assumindo a parte de tecnologia do Filmou. Filmou é uma rede social de filmes que você classifica, marca filme que você quer ver e tal, não sei o quê. E tem bastante acesso, cara, o site, né? Então eu acabei entrando de sócio no Filmou, respondendo pela parte técnica, montei um time de tecnologia e depois de alguns meses, né, eu sentei com meu sócio, que o Rogério, que é o fundador, não, que é o majoritário no Filmou, e comentei sobre o caso do Samba, né, que eu não estava conseguindo trazer dinheiro pro Brasil. Ele não é um cara de tecnologia, e sim um cara de negócio. A primeira pergunta que ele me fez é: por que você não está emitindo nota? Eu falei, não sei. Eu não sabia responder. Na real, eu não sabia emitir nota para uma empresa de fora do Brasil. Bom, quando eu fui ver o quão
quão simples era, na real é deixar o campo CNPJ em branco, cara. Não tem outro segredo, sabe? Aí eu comecei a emitir nota, criei outra conta PayPal e o problema se resolveu, sabe? Era uma solução tão simples que a minha falta de comunicação, de falar sobre o problema que eu tinha, me gerou um puta problemaço, sabe? Então, eu resolvi o problema financeiro lá do samba. Então, voltou a ser uma empresa, né? Realmente. E o Filmou começou a crescer. A gente fez migração de MySQL para Postgre. Então, voltando à história lá atrás que eu propus em migrar, eu já migrei um software de MySQL para Postgre. E realmente funcionou melhor. A gente evoluiu uma porrada de coisa de stack, de tecnologia. Ainda é Python, mas no final é quando eu saí, né? Quando eu fiz o meu desligamento lá. Tem coisa rodando em Go, então tem uma stack bem legal lá atrás. Hoje é uma empresa que cuida, eles não mantêm mais time in-house, porque eles não têm um CTO, um cara para responder por tecnologia, então é complicado, né? Gerenciar time de desenvolvimento sem ser da área. Então, como tinha essa dificuldade, eu resolvi indicar uma empresa e essa empresa está cuidando, né? E a minha saída do Filmou foi para focar 100% na empresa que eu tenho hoje, que é a Nuveu, que a gente trabalha com inteligência artificial, e nesse momento que eu resolvi sair foi o momento que eu falei, cara, eu preciso escolher uma coisa para me investir. Ou eu vou investir no Filmou, ou eu vou investir na Nuveu. Nos dois eu não vou conseguir tocar. Bom, levantei o dedo, chutei o que eu achava, ou acho ainda que vai me dar um retorno maior como investimento. E hoje eu tô 100% do meu tempo na Nuveu. Ela surgiu lá em 2015, né? Mas se você reparar na história, sempre tem uma empresa surgindo antes da outra, porque esse negócio de empreender é bem complicado. Não? Exatamente, cara. A gente nunca sabe até... Isso que eu ia falar, cara. Tipo, você ia falar como... Eu fico assim, né? O Dev na Estrada, ele não é nosso segundo trabalho aqui, né? Mas ele já é uma coisa mais do que simplesmente a gente sentar e gravar de boa aqui com os amigos no tempo que dá, sabe? E aí eu já fico assim, nossa, cara, mó difícil manter duas coisas e tal. E aí eu tava vendo aqui sua história e falei assim, o cara, no mínimo, ele tinha duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E tem partes aqui que você tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nisso fora você falando de casamento e filho e tal. Eu falei, como que você consegue, cara? Isso tem até alguns pontos aí que é ruim, cara. Um exemplo, o Renzo, teve uma época que eu fui morar no interior, mas não vem ao caso, e esse Renzo morava na cidade que eu fui morar lá, né? E lá tinha hora extra e tal, e no bar ele me perguntou, puta, Avelino, como que você consegue fazer tanta coisa, cara? Eu falei, cara, eu tive que sacrificar alguma coisa da minha vida pra conseguir fazer isso, né? E o que eu, infelizmente, sacrifiquei, cara, foi minha saúde. Então, eu consegui chegar aí a 180 quilos e não foi um processo muito fácil, né? Mas hoje eu sei o porquê eu cheguei, porque eu tentei fazer minhas coisas acontecer. Puta, valeu a pena? Cara, sinceramente, financeiramente, sim. Mas eu acho que minha saúde vale muito mais do que o capital que eu consegui levantar, sabe? Analisando hoje, eu não sei se eu faria o mesmo. Então... Tudo tem um preço, né? Exatamente. Eu digo que eu ganhei dinheiro pra caceta pra agora gastar com terapia. É fogo, né? É foda. Complicado, né, cara? É complicado demais, cara. Principalmente hoje. Eu fiz bariátrica e tal, eu perdi 108 quilos, corro 10 km por dia. Puta, é legal pra caceta. Só que minha cabeça é de gordo, cara. Meu corpo é magro, eu tô com 74 quilos, mas minha cabeça ainda é de gordo, sabe? Puta, eu quero sentar e almoçar o quê? Puta, ver um X-salada aí, que é da hora esse negócio. Mas eu sei que vai me fazer mal. E eu coloco algumas coisas na minha vida, um exemplo, acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho medo de voltar a engordar, cara. Então, um dos medos que eu tenho na vida aí é eu voltar a engordar. Não que eu acho ruim ser gordo, não é esse é o ponto, e sim a minha saúde, sabe? Sim. O engordar foi uma consequência, né? Pra mim os 180 quilos tava se tornando um problema porque eu não tinha nada, tipo diabetes, colesterol, essas coisas, não tinha nada. Só que achar roupa tava foda, cara. Eu tava pensando em fazer uma confecção porque eu não achava roupa pra mim. Aí quando eu coloquei no papel o dinheiro que eu ia gastar pra fazer uma fábrica de roupa, uma confecção, né? E o quanto eu ia gastar para fazer a cirurgia, puta, vamos fazer a cirurgia, é mais barato. Então foi esse caminho que eu segui. Bom, a Nuveu, né? A Nuveu eu fundei em 2015
A gente pivotou para vários lados aí, tentando achar alguma coisa que a gente faz e conseguia realmente resolver um problema. Hoje a Nuveu trabalha com automatização de back-office. A gente usa de stack de tecnologia Go, Python, TypeScript, Angular. Mas esse negócio de front-end eu não conheço muito, cara. Eu juro que é um débito técnico que eu tenho bem grande. Pô, cara, mas se você falasse e conhecesse, eu já me perdi nas linguagens que você falou no começo lá, que você já sabia. Já perdi a conta. Se manjasse de front também, aí ia ser complicado, viu? Não, eu não conheço nada, cara. A minha escolha... Quem escolheu esse stack TypeScript e Angular foi eu. O porquê? Porque eu gosto de coisas tipadas e o Angular... ele já traz um padrão para você, que antes do Angular a gente estava usando Mithril, e para usar Mithril, eu gostava muito de Mithril, cara, eu achava ele sensacional porque eu gosto de coisa minimalista. Só que eu preciso de um engenheiro de software para conseguir desenhar alguma coisa em cima daquele cara, sabe? A arquitetura do software tem que nascer bem pensada. Se começou a nascer errada, cara, a gente teve um bom trabalho ali. E o Angular eu vi que, puta, eu trago essas coisas prontas, eu vi pelo que eu li, viu? Eu não tô falando que eu conheço. Ele me traz uma porrada de padrão pronto, que algum mago negro tomou essa decisão e eu vou seguir essa decisão. Se tiver errado, puta, não é só eu que tô errando, tem uma porrada de gente errando comigo. Então, foi mais ou menos assim que eu tomei a decisão do Angular dentro do projeto. É isso aí, cara. Então, hoje eu tô 100% na Nuveu e passei por isso tudo aí de tecnologia e empreitada no meu caminho. Hoje você tá na Nuveu, tá dormindo cedo, acordando cedo, tá vida regrada agora. Tá, eu estou 100% na Nuveu, isso sim. Agora, dormindo cedo, acordar cedo é um problema. Acordar cedo sempre. Se eu for dormir às 4, às 5 eu tô acordado. Que isso, cara. Só que o empreender, ele te traz uma ansiedade muito grande, cara. Então, por isso que eu recomendo todo mundo fazer terapia, né? Terapia tem me ajudado muito nessa ansiedade, mas... tem vez que é complicado dormir, cara, porque, puta, eu vou parar pra jogar um videogame? Puta, cara, eu poderia estar implementando tal feature no negócio, fazendo tal coisa. Nossa, mano. Então ainda tem uma guerra mental aí, tipo, puta, é momento de parar, não é momento de parar, mas com o tempo eu vou conseguir me resolver. E isso é foda, cara. Você fala isso, eu me identifico muito porque eu tô aqui jogando um joguinho também e fico assim, puta, eu poderia estar estudando, não sei o quê. E aqueles cursos da Udemy lá que eu comprei, que eu nunca terminei, tipo, parece a Steam, manja. Você vai lá, compra, tá na promoção, você compra e fica lá na prateleira. PSN, eu faço isso muito, cara. Não é fácil, cara. Mas enfim, cara, eu acho que, puta, com o tempo eu vou conseguir resolver pelo menos uma parte disso, não sei quando, mas a Nuveu tá legal, cara, tá divertido e é uma das primeiras empresas aí que eu consigo focar 100% realmente do meu tempo em cima daquilo e, puta, a gente tá com um time sensacional atrás, que nem... eu tô meio sumido de evento, de tecnologia de propósito, cara, porque todo mundo tava relacionando a Nuveu como o Avelino, né? E, cara, a Nuveu não é mais o Avelino. Beleza, o Avelino fundou a Nuveu, mas a Nuveu tem a Jéssica Temporal, tem Gustavo, que é de Teresina, puta, tem uma porrada, tem o César, que é da comunidade Go, tem o Felipe, que é conhecido na comunidade Go. Então a Nuveu não é mais a empresa do Avelino, e sim o Avelino faz parte dela. Então esse um dos motivos de eu estar dando saindo assim, desaparecendo de comunidade, essas coisas, é, puta, não vamos relacionar mais aquela empresa que a gente chama de Nuveu com a figura Avelino, sabe? E é uma outra coisa que é bem complicada também, né? Porque interação com comunidade é um negócio que eu curto pra caceta, sabe? Interação com pessoa, mas tá indo, cara. Show de bola, cara. Show de bola, mano. Muito legal sua história, muito bacana. Pô, passou por diversas coisas. O Edu até comentou aí, a gente perdeu as contas de quantas linguagens você falou aí no back-end, né? Então, isso já surpreende bastante, principalmente por todos os seus empreendimentos e coisas. É muito fácil falar, né? Uma coisa que deu certo, mas tem que olhar pra trás e ver vários tombos também que aconteceu e tudo mais. Então, puta, é muito legal ouvir isso e saber de toda essa história. E deixo esse espaço aqui final pra você falar, se você quiser falar alguma coisa da Nuveu, ou se você tiver vaga lá, estiver recrutando pessoas, quiser falar um pouco da cultura da empresa. Não sei se vocês trabalham com o pessoal remoto lá, não sei se você quer falar alguma coisa, mas, cara, primeiro parabéns, muito obrigado novamente por participar aqui de um episódio conosco, contar um pouco da sua história pra gente. Então deixa esse espaço aí final pra você
divulgar, falar o que você quiser aí. Tá, legal. Bom, sobre a Nuveu, cara, a Nuveu desde 2015 a gente começou com um trabalho remoto, na real eu já trago essa cultura e essa cultura eu trouxe para dentro do time. Temos pessoas em São Paulo, mas cara, eles vão de vez em nunca pro escritório, quando eles querem, não é que a gente tá obrigando os caras a ir. Então é 100% remoto, vaga sempre temos, principalmente vaga no time de visão computacional. Então, é um perfil complicado de achar profissional, né? Então, eu tenho que pegar aquele cara que quer sair da academia, e academia e mercado é um negócio que não se combina. Então, sempre temos vaga para esse time. A gente usa muito o OpenCV, né, nesse time. E, uma coisa que eu acho sempre legal falar, que nem você comentou aí, falar do que deu certo, né? Pro pessoal que escuta aí palestra, cara, fala do que você fez e deu errado, cara. Falar de sucesso é muito fácil, mas falar dos erros ajuda as pessoas a evitar o erro que você teve. Pode ser que para outra pessoa dê certo, sabe? Mas é uma das coisas que eu venho fazendo aí ultimamente. Toda vez que eu vou palestrar, eu vou falar de alguma coisa que eu fiz e me quebrei, sabe? Fui usar a Docker e errei aqui por causa disso, sabe? Sei lá. Então, essa mensagem aí que eu quero deixar aí do final do episódio, cara. Muito bom, cara. Parabéns aí pela sua história. É muito legal ouvir, assim, como as coisas vão evoluindo, assim, né? E, sei lá, às vezes você não imagina, não tem nada planejado e as coisas vão acontecendo e aí você vai se ajeitando, é o que você falou, né? Depois você vai fazendo escolhas que depois talvez nem sempre você tá 100% certo e depois você pode até sofrer por algumas delas, mas depois, analisando, assim, você pode passar essa experiência pra galera, né? Então, isso é muito legal, assim, quem tá ouvindo, assim, e às vezes até tá nessa neura toda de querer fazer muita coisa, né? Essa ansiedade que você comentou, né? Então, é legal ouvir gente mais experiente, assim, pra galera, às vezes até se acalmar um pouco, calma, que tudo vai acontecer ao seu tempo e que tudo vai dar certo se a gente andar com os bois na frente da carroça, como normal, né? Eu costumo dizer pro pessoal da Nuveu, cara, pro time de desenvolvimento da Nuveu, que em software a gente tem uma certeza, que essa merda vai dar errado. Vai dar errado e a gente vai conseguir resolver. Ponto. Então, cara, erro vai vir, a gente vai errar, depois vai resolver e assim vai. Boa. Muito bom, cara. Muito legal. Show de bola, cara. Show de bola. Então é isso aí. Cara, de novo, parabéns pela sua trajetória aqui profissional. Esperamos aí que dê tudo certo, continue, né? Dando tudo certo na Nuveu, né? Que é o seu lado profissional, o seu lado físico aí, mental também, que a gente viu que tá evoluído bastante aí. E é isso aí. Muito obrigado de novo. Valeu, Edu. Valeu, Avelino. E até o próximo episódio aí, pessoal. Falou. Valeu. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.